em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se é fértil ou é estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram a espiar a terra, desde o deserto de Zim até Reob, e a entrada de Amate, e subiram para o lado do sul, e vieram até Hebron, e estavam ali Aimai, Sesai e Talmai, filhos de Anak. E Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar do Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sob uma vara, como também romãs e figos, e chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e voltaram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Amém? Glória a Deus. Deus falou que a terra era boa, sim ou não? E eles trouxeram o quê? As evidências, contra fatos com argumentos, não é verdade? Trouxeram ali romãs, figos e um cachinho de uva daquela terra. Precisou 2 homens trazer sobre uma verga, sobre um pau. Imagine que aquela terra era uma terra muito boa. Deus realmente não mentiu. Só que tem um detalhe, vamos continuar aqui. Versículo 28. Olha a mentalidade de escravos, preste atenção agora. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Anak é um povo gigante. Os amalequitas habitam a terra do sul. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam a montanha, e os cananeus habitam junto do mar, pelas margens do Jordão. Esse foi o parecer daqueles homens. Aí Caleb. Então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha a diferença, olha a mentalidade, olha a visão de Caleb. Vamos lá. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha que coisa triste, meus irmãos. Olha que coisa triste. E difamaram a terra que tinham espiado, e disseram os filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também nós éramos aos seus olhos. Olha a visão deles. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e contra a congregação, e lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra? Para cairmos a espada e para nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha o que uma mentalidade de escravo faz com o povo. Por isso que Deus precisa trabalhar no nosso Brasil, para que as pessoas não deixem essa mentalidade de escravos, meus irmãos. Perdão da palavra. Esses dias eu ouvi de uma pessoa que nem cristã é. Ela disse para ele disse para sua esposa: para, minha filha, e a filha é cristã. Ele disse para ela assim: para de ficar dependendo de bolsa de governo, vai trabalhar. Irmãos, isso é muito sério.
Os governos querem escravizar as pessoas, dando uma merreca de Bolsa Família, tá? Eu não estou falando de política, eu estou falando de mentalidade, eu estou falando de escravidão mental. Nós precisamos nos levantar, irmãos, como homens e mulheres de Deus com mente aberta, amém ou não? Porque se a pessoa te dá algo para você, ela te priva de crescer, é ou não é? Foi o que aconteceu com aquele povo no Egito. Eles estavam de que maneira? Dependendo, eles comiam através da mão de Faraó, e Deus trouxe eles para a terra que manava leite e mel. Por quê? Porque queria dar uma liberdade para eles em todas as áreas. Tem gente que está escravizada na mão do diabo há muitos anos, na mão do inimigo, e quando a palavra chega para ele, ele fala: não, isso não é para mim, eu não posso, porque o inimigo é forte. Maior é aquele que está em você, que é o Espírito Santo, amém ou não? Isso é muito forte. Então aquele povo começou a murmurar e falou: por que não é melhor nós voltarmos para o Egito? Olha só, e diziam uns aos outros, versículo 4, e diziam uns aos outros: constituímos um capitão e voltemos ao Egito. Olha só, em outras palavras, deixa esse Moisés para lá, porque ele nos trouxe aqui para morrer, amém? E diz aqui: então Moisés e Arão caíram com seus rostos perante toda a congregação e todos os filhos de Israel, e Josué filho de Nun e Caleb filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação e aos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Tirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação, vou falar aqui de escravos, que o apredejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Amém? Irmãos, eu entendi hoje pela manhã que por mais que Deus queria colocar aquele povo na terra boa, aquele povo não estava preparado psicologicamente para herdar uma bênção tão grande. Amém? Tem pessoas que precisam ser moldadas. Ela quer muita bênção de Deus, mas ela precisa ser moldada para que ela possa receber algo de Deus. Está entendendo? Jesus mesmo falou: não se coloca vinho novo em odres velhos. Em outras palavras, não se coloca vinho novo em recipiente velho. Não tem como você ter a plenitude de Deus na sua vida, receber a plenitude do Espírito Santo, se você ainda está carregando uma bagagem antiga. A nossa mentalidade precisa ser transformada, precisa ser mudada. É como Paulo falou a carta aos Romanos, ele disse lá em Romanos capítulo 12: não os conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa ser renovada, amém? E renovada onde, meus irmãos? Aqui, ó, na palavra de Deus. Esse é o manual para todo aquele que quer vencer. Mas muitos têm falado que a Bíblia está antiquada, que a Bíblia está ultrapassada. Mas coisas que eu lia lá no meu início da minha conversão, há 30 anos atrás, está acontecendo agora. Eu paro e fico abismado: meu Deus, aquilo que eu lia na Bíblia, que achava que nunca ia ver, está acontecendo nos dias atuais. Amém? Então a Bíblia é um livro, irmão, de mistérios. Ela está se cumprindo. E eu entendi nessa manhã que seria impossível aqueles homens que saíram da terra do Egito entrar na terra prometida. Por quê, irmão? Eles tinham a mentalidade de escravos. Quando eles viram aquele povo, eles tremeram na base. Tremeram na base. Mas agora eu quero te adiantar a história. Nós não lemos toda a história, quero adiantar para você. A glória de Deus, preste atenção. Quando eles quiseram apedrejar Moisés e Caleb, o povo todo queria apedrejar, eram mais ou menos 5 milhões de almas ali, reunidas no deserto, e falaram: vamos matar Moisés, vamos matar esse povo, vamos levantar um capitão, vamos voltar para o Egito. Deus monta nas asas do querubim e desce em fração de
Deus estava no meio da congregação. O povo tremeu. O povo nunca tinha visto aquilo. Deus apareceu somente para Moisés lá na montanha sozinho. E Deus desceu pessoalmente. Amém? Porque se precisar, Ele vem resolver tua causa pessoalmente. Amém ou não? Ele vem. E aí o que aconteceu? Ele falou para Moisés: até quando, Moisés, eu vou aturar esse povo? Eles me tentaram no deserto 10 vezes. Eu vou matar esse povo, vou fazer de você uma nova nação. Aí Moisés argumentou com Deus ali, não deixou Deus matar o povo, né? Moisés falou com Deus ali de uma forma bem inteligente. Deus falou: tudo bem, não vou matar, só que nenhum desses que tentaram vai vir à terra prometida. Pega todo mundo e volta para trás, caminho do deserto. Somente salvo Caleb, meu servo, que perseverou em me seguir, eu vou levar ele vai entrar, ele vai tomar posse da terra. Amém? Queridos, é isso que eu quero mostrar para você, a diferença de mentalidade. Morreram, toda aquela congregação morreu, de 20 anos para baixo, somente que ficaram. Saíram meninos do Egito, saíram crianças do Egito, saíram adolescentes do Egito, e começaram a caminhar no deserto. Preste atenção. Alguém aqui já foi no deserto? Eu nunca fui. Mas as pessoas que foram no deserto falam que é terrível. Durante o dia é um calor escaldante, e à noite é muito frio. Amém? Eu vejo aquelas crianças, eu começo a imaginar criancinhas pequenas começando a viver num lugar muito difícil. E aquelas crianças, elas foram crescendo naquele ambiente.